Notícias do dia, ano 6, número 2085. Dia 5 de agosto de 2022, sexta-feira. Datas comemorativas. Aniversário de João Pessoa. Dia da Ostra. Dia Nacional da Farmácia. Dia Nacional da Saúde. Dia Nacional da Vigilância Sanitária. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 11 graus, máxima de 16 graus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,22. Valor do euro, em baixa, R$ 5,34. Índice Bovespa, em alta, 2,04%, 105.892 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 4,35%, valendo R$ 118.148,31. IPCA, em alta, 0,67%, junho de 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 3 de agosto de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 302,83. Notícias nacionais. Presidente sanciona piso para enfermagem sem reajuste automático. A instituição do patamar salarial era uma luta histórica da categoria, que representa cerca de 2,6 milhões de trabalhadores. Auxílio Brasil chega a 20,2 milhões de beneficiários este mês. Estado com mais novos beneficiários é o Rio de Janeiro, 336 mil, São Paulo tem 290 mil, Bahia 235 mil, Pernambuco 180 mil, Pará 141 mil, Minas Gerais 138 mil e Ceará 122 mil. Câmara aprova a criação de Política Nacional de Educação Digital. Texto modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para que currículos incluam as competências digitais ao longo das etapas, a partir do ensino fundamental. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, capacita influenciadores digitais para ajudar a combater fake news, realizada pela primeira vez de forma presencial. Capacitação inclui acompanhamento de julgamento em plenário e aulas sobre funcionamento informatizado do sistema eleitoral. Barroso mantém condenações de PM por massacre do Carandiru. Os julgamentos pelo Tribunal do Júri sobre o caso resultaram na condenação de 73 policiais, com penas que variam de 48 a 624 anos de prisão. Ministro do STJ devolve comando do PROS a Marcos Holanda. No domingo, dia 31, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, concedeu uma liminar, decisão provisória, para destituir Holanda e devolver o comando do PROS a seu fundador, Eurípides Júnior. São Paulo. Justiça permite retomada de saltos de paraquedas em Boituva. Cidade contabiliza 4 mortes na cidade, em acidentes com paraquedas. Cidade é referência na modalidade e proibição impactou turismo e economia de Boituva. Polícia Federal faz operação contra crimes de abuso sexual infantil. Os crimes ocorreram entre 2017 e 2019, quando o acusado conheceu as vítimas, que tinham idade de 8 a 16, usando perfis falsos de redes sociais. Ele se passava por agente de modelos. Operação prende filho do contraventor Rogério de Andrade em Petrópolis, Rio de Janeiro. Gustavo de Andrade estava foragido desde maio. Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, diz que Rogério de Andrade e Gustavo de Andrade comandam estrutura criminosa voltada à exploração de jogos de azar. O UNB instala postes com botão de emergência no campus. Ao acionar o botão do interfone instalado no poste, a pessoa será atendida por um profissional da Central de Segurança da Universidade, que poderá chamar a polícia. Ministério da Saúde aprova protocolo para diagnóstico de TAA. Transtorno envolve desatenção, hiperatividade e impulsividade em nível exacerbado e disfuncional para a idade. Protocolo também aborda tratamento, controle e avaliação do TAA. Vacinação infantil. Campanha mira poliomielite e outras doenças. Campanhas de vacinação têm início na segunda-feira, dia 8. Ministério da Saúde pretende imunizar crianças menores de 5 anos contra polio e atualizar a caderneta de vacinação de menores 15 anos. Painel Covid-19 Brasil. Casos confirmados, 33.964.494. Pacientes recuperados, 32.643.157, 96,1%. Pacientes em acompanhamento, 641.801, 1,9%. Óbitos, 679.536, 2%. Vacinação. Total de doses aplicadas 467.571.836. Petrobras reduz preço de venda do diesel para as distribuidoras. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel, disse a Petrobras ao justificar a redução do preço do combustível.
Prejuízos com fraudes no Brasil somaram 336,8 bilhões de reais em 2021, levantamento da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Fecomércio Rio de Janeiro e Firjan mostra a dimensão do problema. Dados foram apresentados em seminário, nesta quinta-feira, dia 4. Poupança tem retirada líquida de 12,66 bilhões de reais em julho. Foi a maior retirada líquida para meses de julho desde o início da série histórica. Com o resultado, o investimento acumula retirada líquida de 63,15 bilhões de reais no ano. Dólar cai para R$ 5,22 após reunião do Copom, impulsionada pela divulgação de lucros de empresas acima do previsto e pela aposta no fim das altas na Selic. A Bolsa Brasileira fechou no maior patamar desde 9 de junho. Esportes. Copa Sul-Americana. Quartas de final, jogo 1. FBC Melgar 0, Internacional 0. Campeonato Brasileiro. Série B, 22ª rodada. Brusque 1, Sampaio Correia 1. Isaquias Queiroz avança para semifinais na prova dos 1.000 metros. O baiano, que é campeão olímpico na modalidade, pode chegar à segunda final no Mundial de Canoagem de Velocidade que está sendo disputado em Halifax, Canadá. Tênis, dupla de Marcelo Melo avança à semifinal de ATP 250 no México, ao lado do sul-africano Raven Classic. O brasileiro superou nesta quinta-feira, dia 4, por 2-0, a dupla de Treat Huey, Filipinas, com Steve Johnson, Estados Unidos. A semi será disputada nesta sexta-feira, dia 5. Tênis de mesa. Vitor Xi e Bruna Takahashi encerram na terceira posição das duplas mistas no WTT Contender da Tunísia. Na disputa individual, Calderano compete às 9h35 desta sexta, dia 5, pelas quartas de final. Britney Griner é condenada a 9 anos de prisão na Rússia, norte-americana, bicampeã olímpica de basquete, foi considerada culpada por levar na bagagem cartuchos com óleo de haxixe. A cannabis é ilegal na Rússia para fins recreativos e medicinais. Notícias internacionais. Navio de grãos que saiu da Ucrânia deve chegar ao Líbano até domingo, dia 7. 16 outros navios de carga permanecem no sul da Ucrânia para transportar mais grãos. Não se sabe, ainda, se os carregamentos poderão continuar em meio à ofensiva da Rússia. Ucranianos transformam restos de tanque russo em horta. Destroços do veículo militar permaneceram no terreno após as tropas de Moscou serem expulsas da região de Kiev. Senado dos Estados Unidos ratifica a adesão de Suécia e Finlândia à OTAN. Os dois países nórdicos decidiram abandonar a neutralidade por causa da invasão russa da Ucrânia. China dispara mísseis em águas de Taiwan. Taiwan disse que 11 mísseis balísticos chineses foram disparados em águas ao redor da ilha. A última vez que a China disparou mísseis em águas perto de Taiwan foi em 1996. Estados Unidos adia um teste de míssil intercontinental por tensões sobre Taiwan. Em abril, o exército dos Estados Unidos cancelou um teste do seu míssil balístico intercontinental Minuteman III. Aquele adiamento teve o objetivo de reduzir as tensões nucleares com a Rússia. Presidente de Taiwan diz que não provocará a China, mas irá se defender em caso de ataque. Tsai Ing-wen faz parte de um grande conflito político após a visita de Nancy Pelosi à Ilha do Pacífico, que agitou as relações com Pequim. Estados Unidos se comprometem a apoiar a desnuclearização da Coreia do Norte. Presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse em entrevista coletiva que ela e Jin Pyo discutiram maneiras de aumentar a cooperação em segurança regional e questões econômicas e climáticas. Nancy Pelosi chega ao Japão, etapa final de sua viagem pela Ásia. Turnê incluiu uma controversa visita a Taiwan que gerou grande tensão com o governo da China. Japão alega que 5 mísseis da China caíram em sua zona econômica exclusiva. Ministro da Defesa japonês afirma que o incidente com Pequim coloca em risco a segurança do território e da população. Governo do Japão pede que 200 mil pessoas deixem suas casas devido às fortes chuvas. Solicitação foi feita em 5 cidades no norte do país por conta do risco de deslizamento de terra e inundações. Nova onda de calor atinge França e Espanha, com seca em toda a Europa. Temperaturas voltam a subir no continente, que enfrenta a falta de chuvas e seca de rios e de outras fontes de água. Banco Central Britânico adota a maior alta dos juros desde 1995. Instituição alertou para a expectativa de uma longa recessão e de uma inflação projetada em mais de 13%. A taxa de juros subiu 0,5 ponto percentual, para 1,75%. Estados Unidos declaram emergência nacional de saúde por varíola do macaco. País eleva nível máximo de alerta sanitário, após se tornar o local do mundo com o maior número de casos confirmados. Governo do México envia 200 socorristas para resgatar trabalhadores presos em mina. 10 mineiros ficaram presos após o acidente. Ao menos 3 homens conseguiram deixar o local e foram hospitalizados. Venezuela. Funcionários públicos protestam por salários justos. Professores, docentes universitários, trabalhadores da saúde e aposentados da administração pública marcharam em Caracas.
Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1884, a pedra angular da Estátua da Liberdade é colocada na ilha de Bedloe, atual Ilha da Liberdade, no porto de Nova York. Em 1888, Berta Benz dirige entre as cidades alemãs de Mannheim e Pforzheim e retorna, na primeira viagem de automóvel de longa distância, comemorada como Berta Benz Memorial Route desde 2008. Em 1954, Carlos Lacerda, jornalista e político brasileiro, sofre o atentado da Rua Toneleiro, no Rio. Seu guarda-costas, o major aviador Rubens Florentino Vaz, também alvejado, morre pouco tempo depois. Em 1960, Burkina Faso, então conhecida como Alto Volta, torna-se independente da França. Em 1963, Guerra Fria, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética assinam o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares. Em 1989, eleições gerais são realizadas na Nicarágua, com a Frente Sandinista de Libertação Nacional conquistando a maioria dos votos. Em 2010, ocorre o acidente na mina São José, aprisionando 33 mineiros chilenos aproximadamente 700 metros abaixo do solo por 69 dias. Em 2016, ocorre a cerimônia de abertura dos Jogos da 31ª Olimpíada, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.